Boa noite, meu nome é Giovanni e neste vídeo eu e meus colegas Daniel, Matheus e Ricardo iremos apresentar nossos trabalhos sobre classes de problemas. Trabalho este referente à disciplina de complexidade computacional, ministrada pelo professor Marcos Cavalheiro. Durante a apresentação falaremos sobre os seguintes tópicos: classe P, classe NP, classe NP completo, classe NP difícil, algoritmos não deterministas e o problema P versus NP. Para entender o que é classe P, devemos entender os seguintes conceitos. Um problema de busca é aquele onde uma solução proposta pode ser rapidamente verificada quanto à correção. Denotamos a classe de todos os problemas de busca como NP. A classe NP é a classe de todos os problemas de busca. Muitos problemas NP de busca podem ser resolvidos em tempo polinomial. Portanto, a classe P é a classe de todos os problemas de busca que são resolvidos em tempo polinomial. A definição de P é igual a NP, mas P tem uma restrição a mais, deve ser de tempo polinomial. Isso faz com que P seja subclasse talvez igual de NP, ou seja, P pertence a NP. P vem de Polynomial Time. P é o acrônimo em inglês para tempo polinomial determinístico, que denota o conjunto de problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial por uma máquina de Turing determinística. Qualquer problema desse conjunto pode ser resolvido por um algoritmo com tempo de execução O n elevado na k com k constante. Algoritmos em tempo polinomial são fechados sob composição. Intuitivamente, se alguém escreve uma função de tempo polinomial assumindo que as chamadas de função são em tempo constante, e se as funções de chamadas requerem tempo polinomial, então o algoritmo inteiro leva tempo polinomial. Isto é, uma das razões principais de P ser considerado uma classe independente de máquina, qualquer recurso de máquina, como acesso aleatório, que pode ser simulado em tempo polinomial, pode simplesmente ser composto com um algoritmo de tempo polinomial principal para reduzi-la em um algoritmo de tempo polinomial que pode ser rodado em uma máquina mais básica. P é conhecido por conter vários problemas naturais, incluindo as versões de decisão de programa linear, o cálculo do máximo divisor comum e encontrar o emparelhamento máximo. Em 2002, foi mostrado que o problema em se determinar se o número é primo está em P. NP significa tempo polinomial não determinístico. A classe NP é formada por problemas de decisão que possuem um verificador polinomial para a resposta sim, ou ainda uma outra definição. A classe NP é composta pelo conjunto de problemas que são decidíveis em tempo polinomial por uma máquina de Turing não determinística. Uma observação para complementar o tópico anterior. Tempo polinomial representa um tempo de execução que é limitado superiormente por uma expressão polinomial no tamanho da entrada do algoritmo, ou seja, o Tn, T de n, que é o tempo de execução, tem que ser menor ou igual a n elevado a k, sendo k uma constante. Continuando ainda com definições um pouco mais formais, segue mais uma. Um problema de decisão está em NP se existe algum algoritmo A tal que, para qualquer instância x do problema com resposta sim, existe um certificado y tal que A de xy devolve sim. Ou seja, existindo o problema x e ele tendo a resposta sim, deve existir um certificado y. Esse certificado é o que garante que a resposta seja sim. Também é necessário que o algoritmo A consuma tempo polinomial em x. Então, para esse problema de decisão estar em NP, as duas cláusulas devem ser atendidas. Bom, vamos agora a uma explicação um pouco mais prática. Seria então o exemplo do problema do grafo hamiltoniano. Primeiramente é necessário saber o que é um grafo hamiltoniano. Um grafo G é dito ser hamiltoniano se existe um ciclo em G que contenha todos os seus vértices, sendo que cada vértice só aparece uma vez no ciclo. A imagem ao lado representa um grafo hamiltoniano. Nela é possível identificar o ciclo que passa por todos os vértices, sem passar mais do que uma vez em cada vértice.
Agora vamos verificar se o problema do grafo hamiltoniano que vimos anteriormente pertence à classe NP. Para isso vamos checar as duas cláusulas também vistas anteriormente, porém adaptando elas para o problema. Bom, a primeira cláusula então. Dado uma instância cuja resposta é sim, ou seja, dado um grafo que é hamiltoniano, qual é o certificado de que ele é hamiltoniano? A cláusula seguinte, isso pode ser verificado em tempo polinomial? Vamos para as respostas. Para a primeira cláusula que nos pede um certificado, a resposta é o próprio ciclo, representado pelos vértices na ordem. Já para a segunda cláusula, que quer saber se isso pode ser verificado em tempo polinomial, a resposta é sim, pois esta verificação é muito simples, basta checar se existe uma aresta entre os vértices. Portanto, encontrando essas duas respostas, podemos falar que o problema do grafo hamiltoniano está na classe NP. Um problema de decisão A é NP completo C. A pertence a NP e para todo B pertencente de NP, B pode ser reduzido para A. A primeira exigência, de certo modo, é fácil de se provar, como foi visto anteriormente no tópico classe NP. Porém, a complexidade está em se provar a segunda exigência, pois deve-se pegar todos os problemas em NP e tentar reduzir todos eles para o problema A. Porém, existe uma maneira um pouco mais simples e direta de demonstrar que um problema é NP completo. Essa maneira se dá graças a Cook, que em 1971 demonstrou a primeira NP completude, provando que o problema da satisfatibilidade SAT é um problema NP completo. A partir dessa demonstração de que SAT é NP completo, demonstrou-se que muitos outros problemas são NP completos. Essa maneira segue um lema: seja B um problema NP completo e A pertencente de NP. Se B pode ser reduzido a A, então A é um NP completo. Ou seja, se você quiser demonstrar que A é um problema NP completo, deve-se pegar algum problema que já se saiba que é NP completo e reduzi-lo para A. Por exemplo, como foi dito, sabemos que o problema SAT é NP completo. Então, para demonstrarmos que o problema x também é NP completo, devemos reduzir o problema SAT para o problema x. NP difícil ou também NP hard ou NP complexo, na teoria da complexidade computacional, é uma classe de problemas que são pelo menos tão difíceis quanto os problemas mais difíceis em NP. Um problema H é NP difícil se e somente se existe um problema NP completo L que é Turing redutível em tempo polinomial para H. Em outras palavras, L pode ser resolvido em tempo polinomial por uma máquina de Turing não determinística, com uma previsão para H. Informalmente, podemos pensar em um algoritmo que pode chamar tal máquina de Turing não determinística como uma subrotina para resolver H e resolver L em tempo polinomial. Se a chamada da subrotina leva apenas um passo para computar. Em consequência disso, o problema H é pelo menos tão difícil quanto L, porque H pode ser usado para resolver L. Como L é NP completo e, portanto, o mais difícil na classe NP, também o problema H é pelo menos tão difícil quanto um NP. Mas H não tem que estar em NP. E, consequentemente, não tem de ser um problema de decisão. Se um problema de otimização H tem uma versão de decisão NP completo L, então H é NP difícil. Um exemplo de um problema NP difícil é o problema de decisão da soma de subconjuntos, que é o seguinte: se dado um conjunto de números inteiros, pode algum subconjunto não vazio deste somar zero? Esta é uma questão do tipo sim ou não, e acontece de ser NP completo. Outro exemplo de um problema NP difícil é o problema de otimização, de se encontrar a rota de menor custo
através de todos os nós de um grafo ponderado. Isto é comumente reconhecido como o problema do caixeiro viajante. Para quem não sabe, então, o problema do caixeiro viajante é um problema que tenta determinar a menor rota para percorrer uma série de cidades, por exemplo, visitando cada cidade uma única vez e retornando à cidade de onde se partiu, ou seja, a origem. E ele consiste em traçar toda a rota do caminho a ser percorrido antes da saída. Vejamos esses dois casos agora. Quando P for diferente de NP, todo NP completo poderá ou não ser um NP difícil, assim como todo NP difícil poderá ou não ser um NP completo. Já quando P for igual a NP, todo P será um NP completo e todo NP completo será um NP difícil, mas nem todo NP difícil será um NP completo. Por exemplo, o problema de parada. É um problema onde se pergunta se um dado programa e uma dada entrada ele executar para sempre. Isso tudo é uma questão do tipo sim ou não. Por isso, esse problema é um problema de decisão. É fácil provar que o problema de parada é NP difícil, mas não NP completo, pois se é dado uma entrada, ele pode ficar executando para sempre e jamais terminar. Um erro comum é pensar que NP em NP difícil representa não polinomial. Embora seja amplamente suspeito de que não existem algoritmos de tempo polinomial para problemas NP difíceis, isto nunca foi provado. Além disso, a classe NP contém todos os problemas que podem ser resolvidos em tempo polinomial. Na computação, é chamado de algoritmo não determinístico aquele algoritmo em que, dado uma certa entrada, pode apresentar diferentes saídas, ao contrário do algoritmo determinístico, que apresentará apenas uma. Um algoritmo não determinístico representa um caminho resultante em muitos caminhos. Alguns desses caminhos podem chegar ao mesmo resultado e outros podem chegar a resultados únicos. Esta propriedade é chamada matematicamente de modelo de computação não determinístico, como o autômato finito não determinístico. Em alguns cenários, todos os caminhos possíveis estão autorizados a funcionar simultaneamente. Já quando se trata de complexidade computacional, algoritmos não determinísticos são aqueles que, cada etapa possível pode permitir múltiplas continuações. Uma analogia simples é imaginar um labirinto em que cada passo ou passos dados existe uma bifurcação, caminhos diferentes que você deve escolher. Esses algoritmos não chegam a uma solução para cada caminho computacional possível. No entanto, eles garantem chegar a uma solução correta por algum caminho. Logo, você só chegará à saída do labirinto se escolher o caminho ou os caminhos corretos. Um grande número de problemas pode ser conceituado através de algoritmos não determinísticos, incluindo a questão não resolvida mais famosa em teoria da computação, P versus NP. O problema P versus NP é o principal problema aberto da ciência da computação. Possui também enorme relevância em campos que vão desde a engenharia até a criptografia aplicada aos serviços militares e às transações comerciais e financeiras via internet. De modo simplificado, o problema pergunta se existem problemas matemáticos cuja resposta possa ser verificada em tempo polinomial que não possam ser resolvidos em tempo polinomial, diretamente sem se ter um candidato à solução. Outra analogia, se alguém lhe disser que o número 13.717.421 pode ser escrito como o produto de dois outros inteiros, você provavelmente demorará para provar isso. Contudo, se lhe indicarem que ele é o produto de 3.607 por 3.803, você seria capaz de muito rapidamente provar tal fato. O problema P versus NP parte da constatação que são muito frequentes as situações em que parece ser muito mais rápido verificar a solução do que achar um processo de resolução, e então a pergunta: isso sempre ocorre ou simplesmente ainda não descobrimos um modo de resolvê-los rapidamente? O problema P versus NP tem sua importância resumida em duas capacidades. De modo simples e concreto, exemplifica a enorme velocidade de crescimento da fatorial. E prova-se que muitos problemas combinatórios envolvem tantas alternativas de solução quanto esse problema,
de modo que ele é uma espécie de metro com o qual medimos a complexidade computacional dos problemas combinatórios ocorrendo em engenharia e no trabalho científico. Após a realização deste estudo, constatamos a importância, abrangência e complexidade das classes de problemas, cada uma delas possuindo diversas características únicas e ramificações, e que são objetos de pesquisas e estudos que, mesmo muitas vezes não chegando a uma solução, de certa forma contribuem não só para a ciência da computação, como para diversas outras áreas. Problemas como o do caixeiro viajante ou P versus NP vêm sendo alvos de longas discussões e pesquisas, alguns deles ainda sem uma resposta, constatando sua dificuldade e complexidade. Tal estudo proporcionou um melhor entendimento sobre o assunto, não só esclarecendo dúvidas, mas também comprovando que, mesmo quando não se encontra uma resposta definitiva, muito pode ser aprendido no processo.